Ao passar Jesus, num sábado, pelo templo de Jerusalém, viu um cego de nascimento. Vai e lava-te na piscina de Siloé. E foi o cego, lavou-se e voltou com vista. Todos os que o tinham conhecido cego, a pedir esmolas, ficaram admirados e o levaram aos fariseus, para contar como Jesus o curara. Então, alguns dos fariseus disseram: Esse Jesus não é Deus, pois não guarda o sábado. Eu já vos disse, e já ouvistes, para que quereis ouvir outra vez? Por acaso quereis também ser seus discípulos? Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Miserável. Admira que não saibais que ele é filho de Deus. Se não o fosse, não faria milagres. Tu nasceste no pecado e queres ensinar-nos, a nós? Põe-te para fora daqui. Sabendo Jesus do que acontecera, acolheu-o com bondade e lhe perguntou: Creis, tu no Filho de Deus? Creio, Senhor. E assim dizendo, o homem, que fora cego, prostrou-se e adorou o Senhor. Passando Jesus, certa vez, por Samaria de Galiléia, em caminho para Jerusalém, encontrou 10 leprosos que pararam longe, bradando: Jesus, nosso mestre, tende piedade de nós. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Enquanto os leprosos seguiam caminho. Ó, estou curado. Nós também. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em altas vozes e prostrou-se aos pés de Jesus, dando-lhe graças. Esse homem era samaritano. Disse-lhe Jesus: Não foram purificados os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou um só que voltasse e desse glória a Deus, senão este estrangeiro. Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Disse também Jesus esta parábola, para alguns que, presumindo-se justos e confiados em si próprios, desprezavam os demais. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, pondo-se adiante, orava assim consigo: Ó Deus, eu vos dou graças de não ser como os outros homens, que são uns ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como aquele publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo que possuo. Ó Deus! Compadecei-vos de mim, que sou um pecador. Eu vos digo, em verdade, que o publicano voltou para casa justificado, e não o outro, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Um moço rico foi um dia ter com Jesus, e lhe disse: Bom mestre, que hei de fazer para ganhar a vida eterna? Se queres ganhar a vida eterna, guarda os mandamentos. E que mandamentos hei de guardar? Não matarás, não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho, honrarás a teu pai e a tua mãe. Todos, desde a infância, tenho guardado. Que mais hei de fazer? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que possuis, dá o dinheiro aos pobres. E terás um tesouro no céu, depois vem, e segue-me. O moço, ao ouvir estas palavras, foi-se, entristecido, porque era muito rico. Então disse Jesus a seus discípulos: É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quem, então, pode ser salvo? Aquele que tiver deixado casa, pais, irmãos, mulher, filhos por amor de mim, receberá o cêntuplo neste mundo, e no outro alcançará a vida eterna. Na festa de dedicação do templo, em Jerusalém, dissera Jesus em voz alta: Eu e meu pai somos um. E os judeus lhe perguntaram: Por que nos mantens na incerteza? Se és tu o Messias, dize-o francamente. As obras que pratico em nome de meu pai dão testemunho de mim. Eu e meu pai somos um. Zangados, os judeus o apedrejaram. Por qual das minhas obras me apedrejais? Não é por tuas boas obras que te apedrejamos, e sim pela tua blasfêmia, pois, sendo homem, dizes-te Deus. Se eu não praticar as obras de meu pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu as praticar, embora não acrediteis em mim, acreditai nelas, e acreditai que o Pai está em mim e eu em meu Pai. Mais irritados ainda pelo que julgavam outra blasfêmia, os judeus novamente o quiseram prender. Mas Jesus lhes escapou e foi para a margem do Jordão, para o lugar onde João Batista batizara, e lá permaneceu.
Ali recebeu o recado das duas irmãs Maria e Marta, de Betânia. Senhor, teu amigo Lázaro está enfermo. Esta doença não é de morte, mas é de glória para Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. No fim de 2 dias, disse Jesus a seus discípulos: Vamos a Betânia. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou acordá-lo. Quando Jesus chegou a Betânia, estava Lázaro enterrado havia 4 dias. Mal soube Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro e lhe disse: Senhor, se aqui estivesseis, meu irmão não morreria. Mas sei que Deus vos concederá quanto lhe pedirdes. Teu irmão ressuscitará. Eu sei que ele há de ressuscitar no dia de juízo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem em mim crê, ainda que morto esteja, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis no que eu digo? Creio, Senhor. Creio que sois o Filho de Deus vivo, que viestes a este mundo. Ditas estas palavras, se foi, e, chamando em segredo Maria, sua irmã, lhe disse: Aí está o Mestre, que te chama. Levantou-se logo Maria e correu a Jesus. Chegada perto do Senhor, lançou-se-lhe aos pés dizendo: Se aqui estivesseis, Senhor, não morreria meu irmão. Onde o pusestes? Maria e os judeus que a acompanhavam puseram-se a chorar e lhe responderam: Vinde e vede. E Jesus chorou. E disseram os judeus: Vede como ele o amava. Chegando ao sepulcro, que era uma espécie de cripta, cuja entrada era fechada por uma laje. Tirai a pedra. Senhor, já cheira mal, pois está morto há 4 dias. Não te disse já que, se creres, verás a glória de Deus? Arredada a pedra, ergueu Jesus os olhos ao céu, orou, e clamou em alta voz: Lázaro, levanta-te. E logo o morto saiu da sepultura cheio de vida. Quando os escribas e os fariseus souberam da ressurreição de Lázaro, fizeram conselho e disseram: Esse homem está fazendo muitos milagres. Se o deixarmos continuar, todo o povo crerá nele. É mais conveniente a vós que um só homem morra pelo povo, para que não pereça toda a nação. Desde então resolveram matar Jesus, e não descansavam nem de dia nem de noite, procurando meios de o prender. Por isso Jesus se afastou deles e retirou-se para um lugar próximo ao deserto. 6 dias depois, disse Jesus em segredo aos seus 12 apóstolos: Vamos agora a Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e o porão em mãos dos gentios. Estes o escarnecerão, lhe cuspirão no rosto, o açoitarão e o crucificarão. Mas ele ressuscitará no 3º dia. Passava Jesus pela cidade de Jericó. Havia ali um homem muito rico, chamado Zaqueu, que era o chefe dos publicanos. Desejava ele muito ver Jesus. Que multidão é essa? Acompanha Jesus de Nazaré. Como Zaqueu era pequeno de estatura, trepou numa árvore que ficava no caminho por onde Jesus passaria. Tenho que o ver. Chegando Jesus àquele lugar, levantou os olhos, viu-o e: Anda depressa, Zaqueu, que hoje tenho de me apresentar em tua casa. Vai alojar-se em casa de um pecador. Mais tarde, Zaqueu, já convertido, disse a Jesus: Senhor, vou dar metade do que tenho aos pobres, e se causei dano a alguém, restituirei o quádruplo. Hoje entrou nesta casa a salvação, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. De Jericó, foi Jesus a Betânia. Quem é esse? É Jesus, o que ressuscitou Lázaro. Vai comer com Simão leproso, que lhe preparou uma refeição. Dentro de casa, Maria Madalena se aproximou de Cristo e começou a ungir-lhe os pés com perfume, enxugando-lhes com seus cabelos. Então disse Judas Iscariotes, não que tivesse pena dos pobres, mas por cobiça. Para que este desperdício? Por que não vender esse perfume por 300 dinheiros e distribuí-los entre os pobres? Deixai esta mulher, que ela fez uma boa ação, embalsamando já meu corpo para a sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco. A mim, porém, não me tereis sempre. Ide àquele povoado e lá achareis uma jumenta com seu poldro em que ninguém montou ainda. Desatai-os e trazei-os. Se alguém vos disser qualquer coisa, dizei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os deixará. Foram-se os discípulos,
e tudo sucedeu como Jesus lhes havia dito. Trouxeram, portanto, a jumenta com o poldro, e os apóstolos ajudaram Jesus a montar. Quando o Salvador se pôs a caminho, grande multidão de povo foi acompanhando, uns estendendo os mantos por onde ele tinha de passar, outros cortando ramos de árvores, com que juncavam a estrada. Todos, tanto os que iam adiante como os que o seguiam, clamavam: Viva o Filho de Davi! Bem-vindo seja o que vem em nome do Senhor. Mestre, mandai calar vossos discípulos. Se eles se calarem, as pedras clamarão. E seguiu Jesus em silêncio, no meio dos louvores que lhe davam, e ao descer do monte ver a cidade, teve pena da destruição dela, chorou, e disse: Jerusalém, tempo virá em que teus inimigos te cercarão, te arrasarão, exterminarão teus filhos. E não deixarão de ti pedra sobre pedra. Finalmente Jesus chegou à cidade. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Todos o seguem. Jesus foi logo ao templo, e de toda parte lhe traziam doentes, cegos, paralíticos e ele a todos curava. Os meninos clamavam, alegres: Hosana ao filho de Davi. Com isso, mais furiosos ainda ficaram os fariseus, os quais lhe diziam: Não ouvis o que eles dizem? Respondeu-lhes Jesus: Ouço, mas está escrito: da boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes, ó Deus, o mais perfeito louvor. No dia seguinte, ensinava Jesus no templo. Se tiverdes fé, recebereis tudo o que pedirdes. E quando rezardes, perdoai a quem vos tiver feito mal, pois assim, também, vosso Pai Celestial vos perdoará. Com que autoridade dizes semelhantes coisas? O batismo de João foi de Deus ou dos homens? Os judeus se veem num dilema. Se respondermos que foi de Deus, ele nos dirá: então, por que não acreditastes? E se respondermos que foi dos homens, o povo nos apedrejará. O melhor é dizer que não sabemos. Pois eu não vos posso dizer com que autoridade procedo desta maneira. João pregou a verdade e não acreditastes, e os publicanos entraram no reino dos céus porque acreditaram no que ele dizia. Jesus começou a falar aos discípulos em parábolas. Um senhor plantou uma vinha, cercou-a, fez um aparelho para amassar as uvas, construiu nela uma torre, alugou a propriedade e mudou-se para outro lugar. Mais tarde: Meus servos, ide cobrai o aluguel da propriedade que aluguei. Os que tinham alugado a propriedade bateram num dos criados do proprietário, apedrejaram outro e mataram um terceiro. Os servos restantes voltaram para a casa de seu amo, e Vede o que nos fizeram. Mandarei meu filho falar com esses ladrões. Sem dúvida o respeitarão. Mas os arrendatários mataram o filho do dono da vinha, para ficarem com a herança. Quando chegar o dono da vinha, que fará ele? Arrendará a propriedade a alguém que lhe pague o aluguel. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado, e entregue à nação que render a Deus o que lhe é devido. E quando os sacerdotes e os fariseus acabaram de ouvir a parábola, compreenderam que era eles que Jesus chamara de arrendatários da vinha. Mas não se atreveram a molestar Jesus, porque temiam a multidão, que o tomava por profeta. No mesmo dia, Jesus foi procurado pelos saduceus, que lhe perguntaram: Mestre, se uma mulher ficasse viúva 7 vezes e acabasse morrendo também, de qual dos 7 maridos seria a esposa no céu? Estais errados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição não há esposos nem esposas, pois todos serão como os anjos do céu. E como sabes que os mortos ressuscitam? Deus disse a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. E, com essa resposta, Jesus fez calar os saduceus, que não acreditavam na imortalidade da alma. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus lhes perguntou: Que pensais do Messias? De quem o julgais filho? Do rei Davi. Então, por que motivo o rei Davi o chama de Senhor? Se Davi assim o chama, o Messias não pode ser seu filho. Ninguém soube responder a Jesus, e nenhum mais se atreveu a fazer-lhe perguntas. Mestre, sabemos que sois sincero e verdadeiro, e que ensinais o caminho de Deus, sem contemplação com quem quer que seja. Dizei-nos:
É lícito pagar tributo a César, ou não? Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. Aqui a tens. De quem é esta figura? De César. Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, ficaram todos admirados de tanta sabedoria e se retiraram sem dizer palavra. Depois, Jesus falou à multidão e a seus discípulos. Os escribas e os fariseus tomaram a si a autoridade de Moisés. Fazei, pois, o que eles vos disserem que façais. Mas não façais o que eles fazem, pois eles não fazem o que dizem. Eles põem nos ombros dos outros pesadas cargas, que eles próprios seriam incapazes de carregar. Só pensam em se enfeitarem e conseguir os lugares mais altos. Ai de vós, escribas e fariseus! Hipócritas! Quereis fechar aos homens o reino dos céus. Não entrais nele vós, e não tolerais que entrem outros. Ai de vós, que vos apresentais como justos, e, por dentro estáis cheios de hipocrisia e de pecados. Vós sois guias cegos, que vos engasgais com um mosquito e engolis um camelo. Ó, víboras! Como escapareis à danação do inferno? Certo dia, disse Jesus: Meu Pai, glorifica teu nome. Já o glorifiquei. E hei de glorificá-lo outra vez. Um anjo falou com ele. Essa voz não veio por mim, e sim para vosso bem. Chegou a hora do julgamento e o demônio, príncipe neste mundo, será vencido. Ainda tereis a luz por algum tempo. Acreditai nela, para que sejais filhos da luz. Andai enquanto tendes luz, pois o que anda no escuro não sabe aonde irá. Após assim falar, Jesus partiu. Quando Jesus saiu do templo, puseram-se os discípulos a admirar a magnificência e a solidez do edifício. Mestre, como é belo o templo! Em verdade vos digo: este templo será arrasado, e dele não ficará pedra sobre pedra. Chegado ao Monte das Oliveiras. Dizei-nos, quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal de vossa vinda e do fim do mundo? Quando virdes a cidade atacada por soldados inimigos, sabei que sua destruição está próxima. Quando o evangelho for pregado a todas as nações da terra, e acabado o tempo dos povos, o sol se escurecerá e a lua não dará mais claridade. Cairão dos céus as estrelas e o rancor tumultuoso do mar e das ondas causará em toda a terra angústia e terror. Definharão os homens, de susto, e esperarão consternados o que acontecerá ao universo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Gemerão todas as tribos da terra e verão o Filho do Homem baixar sobre as nuvens do céu, com grande poder e majestade. Quanto ao dia e hora destes acontecimentos, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu. Sabeis só o Eterno Pai. Quando o Filho do Homem vier, acompanhado de todos os seus anjos, se sentará no trono de sua glória, então se reunirão todas as nações perante ele, que separará os bons dos maus. Os bons irão à sua direita, e os maus para a sua esquerda. Dirá, então, aos que se acham à direita: Vinde, benditos de meu Pai. Receber o reino que vos está preparado. Porque tive fome e me destes de comer, sede, e me destes de beber, estive enfermo e me visitastes. Senhor, quando padecestes essas necessidades, e quando lhes acudimos nós? Quantas vezes acudistes ao menor de meus irmãos, tantas a mim mesmo acudistes. Mas, aos da esquerda, dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno, que para o demônio foi preparado. Porque tive fome e não me destes de comer, estive nu, e não me vestistes. Senhor, e quando é que vos vimos em tal estado, e não vos acudimos? Quantas vezes faltastes com o socorro ao mais ínfimo de meus irmãos, tantas a mim mesmo me faltastes. Ficai sempre preparados, pois não sabeis o dia nem a hora em que tudo isto acontecerá.